Então, professor Otoniel, professora Miriam, a paz do Senhor. A paz do Senhor, você, professor, que nos acompanha neste podcast, EBD em Síntese Podcast. Graças a Deus estamos aqui para mais uma lição de número 3 do terceiro ciclo, e este podcast é promovido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui no Rio Grande do Norte. A paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor, Diácono Raniel, Paz do Senhor, Miriam. Estamos aqui mais Paz uma do vez para Senhor. mais um. Graças a Deus, nosso irmão está hoje conosco aqui, né, irmão? Está Amém. conosco, graças a Deus. Sentimos sua falta, viu? Da última Eu também gravação. senti a falta, mas eu acompanhei o podcast, vi Sim. que foi uma aula maravilhosa, vi os elogios, e é com muita satisfação que aqui estamos para mais uma lição. A nossa lição de número 3, não é isso? Graças a Deus. É isso. Vivendo sem acusação nem condenação. Antes de a gente entrar, eu queria citar o que o presbítero Otoniel comentou conosco, que a irmã Miriam também disse. Você continue convidando pessoas para se inscrever nesse canal abençoado. Você curte, você comenta, porque isso nos ajuda também a melhorar o nosso conteúdo, né? Compartilhe com seus irmãos, professores ou não, mas fique aqui conosco, vamos juntos, aprendendo juntos, discutindo, trocando ideias juntos, né? Então é importante deixar esse recadinho e vamos entrar aqui na nossa lição, vivendo sem acusação nem condenação. Eu acho interessante porque são duas palavras que não necessariamente significam a mesma coisa. Uma coisa é acusar e outra coisa é condenar. E a gente tem um jogo de palavras aqui nessa lição, meus queridos irmãos Miriam, presbítero Otoniel. Eu queria levantar uma bola aqui e passar para vocês a respeito da proposta pedagógica que está na lição e a gente incrementar essa proposta. O que é que vocês acham? Aqui está dizendo o seguinte, comece a aula pedindo aos seus alunos que apresentem as suas definições. A gente vem falando sobre isso, a importância de envolver o aluno, a importância de ouvir o que ele sabe e o que ele tem dúvida, para que seja construídas esses conceitos sejam construídos ao longo da aula, né? Então eu até separei aqui um jogo de palavras, viu, queridos? Coloquei assim palavrinhas que são opostas ou até complementares entre si, mas que podem nortear essa discussão. Quando você coloca para o teu aluno discipulando uma pergunta que ele não se sente à vontade, talvez haja um silêncio muito grande na sala de aula. Então, a gente pode propor colocando essas palavras no quadro, né? Colocando papéis assim que você vai colando, conceito a conceito, você vai construindo, e isso pode, inclusive, durar durante toda a aula, né, irmã Miriam? Eu separei aqui umas palavrinhas e eu coloquei assim, por exemplo, culpa e sentimento de culpa. Será que são a mesma coisa, né? Ser culpado e se sentir culpado são a mesma coisa? Ter consciência ou ignorância. A gente aqui no Nordeste, se você está assistindo, não é do Nordeste, aqui a gente tem um costume interessante, quer dizer, fulano ou ciclano é ignorante, quando a pessoa é muito grosseira. Mas, na verdade, o significado dessa palavra é o desconhecimento das coisas, né? Então, ter consciência ou ser ignorante é não ter conhecimento. Então, será que ter consciência ou não a respeito das coisas de Deus vão me liberar dessa culpa? Será? E eu vou até além, né? Condenação, que está no título da lição, ou absolvição / perdão, né? Em que situações eu sou condenado pelos homens, ou por Deus, ou até por mim mesmo, né? Na minha consciência, naquilo que eu aprendi. E tem outras palavras aqui, outro joguinho de palavras. Conceito, preconceito, opinião, né? Às vezes o conceito é bíblico e às vezes a gente usa a palavra preconceito
de forma indevida. Ah, você é preconceituoso. Não, irmão, isso é um conceito bíblico, né? Não é preconceito. Ah, isso é sua opinião. Não, não é a minha opinião, é um conceito da palavra, né? E outro, por último, assim, para encerrar esse joguinho de palavras, eu coloquei justiça própria e justiça divina. São as mesmas coisas. Então, a gente meio que provoca, né, queridos? Assim, quando a gente vai colocando as palavrinhas, eu acho muito importante para a gente saber entrar numa discussão com firmeza, é a gente ter muito claro esses conceitos, né? Porque às vezes a gente vai chegar para o aluno discipulando e dizer, vocês sabem a etimologia da palavra? Ele não vai alcançar isso, não. A etimologia, a origem da palavra. Não, a gente pode começar um pouco mais raso, mas trazendo essa solidez nos conceitos das palavras que vão ser muito abordadas na lição toda. Não é isso, irmã Miriam? Isso mesmo. Quando o senhor falou sobre a questão de sentidos opostos, não é verdade? É, eu lembrei de Provérbios 14:12, se eu não me engano. É bom que vocês olhem aí. Provérbios 14:12. Se não for, eu acho que um de vocês pode Eu posso achar corrigir. aqui, ó. 14:12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. É isso mesmo? Há caminhos que para o homem parecem bons, em outras traduções, mas no final é o caminho de morte. Muita gente pega esse versículo aqui e diz, não, para tentar se justificar, não é verdade? Porque às vezes nós estamos com o sentimento de culpa e queremos enganar nós mesmos. Não, isso aqui parece ser bom. Eu fiz porque parecia ser bom. Quando ainda não conhecemos a Cristo, a gente até entende, mas quando, a partir do momento em que nós estamos em Cristo, nós não procuramos mais nos auto-justificar, e sim corrigir o que nós cometemos como erro, não é Tem verdade? até uma passagem bíblica que é muito citada pelo pessoal que não se aprofunda na palavra, que é Mateus 7:1, não julgueis. Mas eles param Não aí, sabe, irmã julgueis. Miriam? Fala assim, não julguei, mas não fala o resto. O resto está no capítulo 7 de Mateus, né? E por falar em julgar, outro dia uma pessoa me perguntou, irmã Miriam, quando nós cometemos erros, é até bom estarmos falando sobre essa questão aqui, porque eu quero ouvir a opinião de vocês. E vem aqui na minha cabeça, eu cometi um pecado. É o Espírito Santo que está nos julgando. Ou é só a Eu, consciência? aí eu disse, não. Não é função do Espírito Santo julgar ninguém, mas algo chamado de consciência. Não é verdade? O que vocês Sim. acham? Eu quero citar 1 Coríntios 4, porque o 1 Coríntios 4 ele nos traz uma coisa que a gente chama de tribunal da consciência, né? Aí são muitos versículos, mas eu não vou lê-los todos. Mas a Cristo colocou em nós esse sentimento de certo e errado, colocou a nossa consciência humana mesmo, não estou falando de coisas espirituais, o conceito de certo e errado, aquilo que não está necessariamente ligado a uma nação específica, mas está no coração e na mente do ser humano, a noção do certo e do errado. E o Tribunal da Consciência, lá do 1 Coríntios 4, fala um pouco sobre isso. De mesmo eu não conhecendo a Deus profundamente, ou ter uma ação do Espírito Santo, eu tenho a minha consciência, eu tenho o ensinamento que eu recebi dos meus pais, né, para servir de balizador. A gente estava conversando antes de gravar, e o presbítero Otoniel com certeza vai contribuir bastante nisso, que ele disse assim, como é que eu sei, né, presbítero Otoniel, como é que eu sei que eu estou fazendo certo? Como é que eu sei que eu estou fazendo errado? E aí, como a irmã Miriam disse, será que é só o Espírito Santo que me coloca essas balizas, esses limites? Isso mesmo. Antes,
de iniciarmos a lição, né? Porque o presbítero Otoniel já Sim, com ia certeza. falar sobre o Não, não. início da lição, Não. Eu ia só mas dizer assim que a lição de hoje, ela está tratando justamente a parte da vida de quem converteu-se a Jesus, né? Nas lições anteriores, aí onde entra justamente o título dessa nossa lição, que é vivendo hoje sem acusação nem condenação, o sentido entendeu? Aí, do título da lição, Vivendo Hoje Sem Acusação e Nem Condenação, nós entendemos que é porque esse título se aplica uma àqueles vida que já estão, pós-Cristo, né? isso mesmo, já estão em Cristo Jesus, já Isso, a aceitaram lição trata de como pessoas que Salvador, estão em Cristo. não é? É, Então, antes de iniciarmos a nossa lição, nós vimos que o diácono Raniel já falou um pouco, já nos trouxe aqui algo maravilhoso sobre dicas pedagógicas já contidas na revista, que é muito interessante, são dicas riquíssimas. E nós estávamos, antes de iniciar a gravação, justamente falando sobre a questão das dicas, e eu disse, olha, às vezes nós professores, trabalhamos dinâmicas com os alunos, com a nossa classe, que ali naquela dinâmica, em um momento curtinho, nós conseguimos trazer o ponto central de toda a lição. Ele consegue compreender, absorver a mensagem de toda a lição apenas uma dinâmica. Mas tem professores... É o poder da ilustração, né? Isso. Mas vários professores já me perguntaram, eu não vou... Irmã Miriam, o que é uma dinâmica? É brincadeira? Eu não vou brincar em sala de aula, senão eu vou perder minha identidade. Na realidade, não é em si uma brincadeira, e também é uma brincadeira, as dinâmicas, porque você vai dinamizar a sua aula, variar a aplicação da sua aula. É isso que é uma dinâmica, tá? Temos, por exemplo, aqui uma dinâmica reflexiva, para o seu aluno refletir e absorver melhor o conteúdo. Nós sabemos que temos vários ditos populares e um deles é lança algo no mar do esquecimento, não é? Já que você vai falar sobre palavras opostas, o jogo de palavras, aproveite, convide o seu aluno, os seus alunos, a sua classe para fazer um círculo. Você pode levar uma vasilha, encher a vasilha de água, colocar no centro ali do círculo, entregue um quarto de papel para cada aluno e peça para ele escrever algo que eles fizeram e que lhe trouxe culpa, uma sensação de culpa antes de aplicar a aula. Você, olha, Só abrindo um pequeno parênteses, minha irmã. Você falou do dito popular, mas esse dito popular está em Miqueias 7, né? Versículo 18 e 19, que ele fala das profundezas do mar. Apenas a gente, de forma coloquial, corriqueira, dia a isso, dia, a gente se acostumou a dizer mar de esquecimento, o mas mar do é bíblico, esquecimento. né? É São bíblico. as profundezas do mar. Muito bem, nas profundezas do mar. E peça para o seu aluno escrever algo que ele cometeu e que isso lhe trouxe uma sensação de culpa. A consciência dele ficou lhe apontando, culpando. E ele vai ali escrever no papel. Quando ele terminar, não precisa ler para ninguém, peça para todos colocarem dentro da vasilha com água. Aí você vai ministrando a sua aula. Isso todo mundo tem, né, irmã Miriam? Assim, é um recurso tão simples, né? Qualquer Não, congregação, qualquer sala de aula, um baldezinho com água é muito pois fácil. é. Então, no final da sua aula, você vai dizer, olha, depois que nós aceitamos a Cristo, o que acontece com os nossos pecados, com as nossas culpas? Hoje nós estamos livres de culpa e de toda condenação, porque nós estamos em Cristo e os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E fazer a leitura da lição, texto bíblico, base, né? Romanos 8. Isso mesmo, os nossos pecados foram absorvidos
por mais que a sociedade te acuse, porque muitas vezes nós cometemos pecados que ficam marcas, nós machucamos pessoas e nós precisamos ter a responsabilidade de arcar com aquela culpa, de responder. O irmão, o presbítero Otoniel sabe muito bem disso, o advogado, não é verdade? E nós precisamos ter responsabilidade mas o Senhor perdoa, perdoa. A sociedade pode continuar acusando, mas nós Condenando, precisamos, né? nós precisamos acalmar o nosso coração, pois quem está em Cristo é nova criatura. Mas nós, mesmo assim, precisamos responder pelos nossos erros. E aí tem a ver com aquele joguinho de palavras, né, que a gente pode ir trabalhando ao longo da lição, né, consciência, ignorância, condenação. E sobre consciência, eu citei 1 Coríntios 4, né, que fala do tribunal da consciência, mas é muito importante citar que a lei, ela foi instituída para nos dar justamente a consciência do erro na perspectiva divina. E a partir daí houve a condenação e, portanto, o homem se tornou consciente do seu pecado. Aí é onde entra a ação do Espírito Santo de Deus para nos absolver desse pecado através do sacrifício de Cristo. Não é isso, presbítero Otoniel? O senhor estava falando sobre isso, né? As balizas e tal. Isso, porque quando nós tratamos aqui sobre a acusação e a condenação, né? Que hoje nós não temos mais porque estamos em Cristo, nós devemos entender que quando alguém é acusado de algo ou de alguma coisa, é uma falta, na verdade é imputar uma falta ou um erro, né? Ou um crime a alguém. Essa é a acusação. É imputar algo, um crime, uma falta, um pecado. E já ser condenado, ela traz a ideia de atribuir a culpa para determinada pessoa e dessa condenação advém uma pena. Aí é onde é que entra a graça e a misericórdia de Deus. Porque uma vez antes condenados, Essa porque questão estávamos da condenados em atribuição, Cristo. né, presbítero Otoniel, essa questão da atribuição, você atribui uma culpa, mas Isso, até que seja condenado, até a linguagem penal é o acusado, né? A gente fala exato. assim, o suspeito, né? O Suspeito, acusado, suposto. o suposto, mas quando se trata de pecado, todos estamos passados na mesma régua da condenação. E como a lição, ela traz a ideia de hoje em Cristo, nós estamos vivendo sem acusação e sem condenação, ela parte do princípio já no capítulo de número 5 do texto bíblico em classe, o capítulo 5, o versículo 1, ele vai dizer, no texto bíblico em classe não tem o primeiro, né? Mas o primeiro vai dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, fomos justificados pela fé. Aí temos a paz com Deus. E de onde deriva essa justificação? Deriva dos méritos de nosso Senhor, porque ele foi nosso substituto. É assim? Então, se ele morreu, eu morri com ele. Aí a condenação que tínhamos, ele levou sobre si. Romanos 8, né? Nenhuma Transferido seus condenação méritos há. para Então, nós. já houve a Justamente. atribuição de culpa, já houve a condenação através da lei, e agora nós temos a absolvição em Cristo dos nossos pecados, né? Nenhuma condenação há. Por isso que o texto vai dizer, porque o texto bíblico em classe, né? Aí, bíblico base, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, ou seja, engloba todas as pessoas. Porque aí ele diz, porque alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ousa morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a imputação da falha, do pecado que era para o homem, foi dada em Cristo, foi imputada a Jesus. Por isso que ele é nosso substituto, é vicário. É vicário, assumiu o pecado de nosso todos lugar, nós. De todos nós. Por isso que hoje vivemos sem acusação e nem condenação. Hoje estamos falando de culpa, mas eu queria ouvir vocês falar sobre a definição de culpa, porque você explicar para alguém, para um novo convertido, a questão da culpa, como nós podemos
Eu até iria além. Eu iria definir. além. Eu iria além. Essa questão da culpa é algo que o próprio aluno a gente pode deixar falar, que é importante, né? Mas é uma coisa é a culpa e o sentimento de culpa. Eu acho que ainda tem Isso. essas duas palavras são muito É, importantes. E para a gente não ficar, justamente. depois que o aluno se pronunciar, a gente não ficar inseguro, eu acho importante dar alguns exemplos bíblicos de culpa e de sentimento de culpa. Por exemplo, né, eu trazendo aqui, eu tenho Levítico 5:17, que diz: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. O que é que Levítico 5:17 está dizendo? Se há um mandamento dado por Deus, você tendo consciência ou não, daí a importância da gente conhecer a palavra de Deus, e você infringir aquele mandamento, você é culpado, mesmo não tendo consciência. Então, eu estar no trânsito, irmã Miriam, dirigindo o meu carro e passo no sinal vermelho, eu não posso chegar para o guarda e dizer: eu não sabia que passar no sinal vermelho era crime, era um ato de erro que me ia trazer uma multa. Eu não sabia. Você não pode dizer isso. Então, diante de Deus, a culpa é eu infringir um mandamento que, mesmo eu não conhecendo, eu infringi. Isso é a culpa. Consciente ou não, eu estou infringindo, ferindo uma regra, certo? Trazendo para as coisas de Deus os mandamentos de Deus, né? Agora, o sentimento de culpa já é outra coisa. É Agora, É outra professor, coisa, né? depois que É você depois que você pratica. cometeu e teve isso. consciência que fez. Agora, Mas professor há Daniel, situações na Bíblia, né? Só para fechar aqui rapidinho. Há situações na Bíblia em que as pessoas fizeram e não se sentiram culpadas. Eu cito Davi, que lá teve que o profeta Natan falar com ele, contar uma história para ele passar a se sentir culpado pelo que fez com Urias e Batseba, né? E tem também Jonas, que foi enviado para Nínive, pegou um caminho oposto e estava tão tranquilo que estava tudo certo, estava fugindo de Deus, mas estava tudo certo, que ele pegou foi no sono, no porão do barco. Então, assim, uma coisa é ser culpado, como Davi e Jonas, e não se sentir culpado. Então, irmão, eu não estou sentindo nada. Então, será que eu sou culpado? Eu estou me sentindo tão bem. Então, muito cuidado com ser culpado e não se sentir E culpado. não se Isso é sentir muito culpado. perigoso, né? Mas isso, É diga, é. querido, grave, Não, eu é queria só dizer grave o e seguinte, é perigoso. grave. queria só dizer o seguinte, porque para entendermos o que seria a culpa em si, né? E esse sentimento de culpa, a gente tem que retroceder um pouco. Na minha visão, acredito que é interessante falar sobre isso, porque para chegarmos no que seria culpa, nesse conceito, nós temos que retroceder ao que chamamos de moral e ética, né? Sim, era isso que eu Porque estava é falando naquela hora, é isso mesmo. justamente. Aí de onde que eu vou tirar o conceito de culpa se eu não retroceder à moral e à ética? Já que a moral e a ética vai referir-se ao comportamento do ser humano, comportamento do homem, e são conceitos que parecem parecidos, vamos dizer assim, né? Mas não são. São coisas, uma é totalmente diferente da outra. Porque se eu trato de moral, eu estou tratando de conjunto de regras pré-estabelecidas. Moral é isso. Já a ética, ela não é um conjunto de regras em si, mas ela vai, de uma forma geral, na ética eu vou referir, se eu vou meditar, na verdade, é assim que devemos entender, refletir a própria moral. A ética ela vai colocar em prática, vamos dizer assim, a própria moral. Porque se ele é um conjunto de regras que determina o que seria certo e o que seria errado, não é assim? Então, moral é isso, conjunto de regras, o que é certo e o que é errado. Então, quando nós entramos na culpa, eu antes tenho que entender o que seria certo e o que seria errado. Aí os filósofos vão discutir sobre essa questão, né, questão filosófica, mas eu peguei o texto aqui de um filósofo que eu quero citar, o nome dele era, né, que morreu, né? Schopenhauer, mais ou menos assim. Ele afirma que
Não no querer, mas no querer com conhecimento é que reside a culpa. Ou seja, é quando eu conheço que aquilo não era para ser feito, entendeu? Vou e pratico. Quando eu tenho esse conhecimento, aí a culpa pode surgir como um sentimento. Aí nós já estamos fazendo a distinção, né? Da própria culpa em si como um ato e o sentimento que vem. E esse sentimento, ele vai ser definido por aquele cara, Freud, né? O tal do Freud, Sigmund Freud, ele vai dizer que ele vai definir como mal-estar como sendo essencialmente uma sensação da própria culpa. Ele vai dizer que vai caracterizar o entrave do projeto civilizatório, inclusive. Entrava, segundo a visão dele, o projeto civilizatório. Mas onde é que entra a culpa na questão moral e ética? Porque quando nós falamos na moral, eu estou quebrando uma regra, não é assim? Consequentemente, a culpa vem. O sentimento vai aparecer por ter quebrado aquela regra. Estão compreendendo? Aí, quando nós entramos com a própria ética em si, nesse conjunto do pensamento com a culpa, dessa teoria, ela vai ser um conjunto dos valores que vai compor ali um modo particular que cada indivíduo vai reagir, a própria reflexão a respeito da própria moral. Então, essa reflexão, ela vai tratar de como eu penso sobre aquela forma, aquela norma. E a moral, como temos legalmente falando, como temos no mundo, ela pode variar e modificar de país para país. Porque isso que eu ia falar, o entendeu? senhor leu a minha mente. E A moral, ela muda de um país para outro, né? Você tem no Oriente Médio uma pessoa com os pés à amostra, é extremamente imoral. Mas aqui a gente vai para o culto, vai de sandália, né, irmã Miriam? Você deve ir de sandália para o culto. Tem problema nenhum. Por isso que tem porque que... a regra pode ser certo aqui, o que pode ser e certo aqui é errado ali. Lá, isso é o conjunto de regras que muda de um lugar para outro. Porque a moral vai prever o quê? O que é certo e errado. A ética vai prever o que é o bem e o mal. A moral, ela vai ter uma conduta bem específica, normativa, como alguns dizem. Já que tratamos de ética também, estamos falando de valores. Princípios é algo que já vem intrínseco no próprio ser humano, como fruto da reflexão sobre aquele objeto, sobre aquela circunstância, sobre a norma. Um exemplo bem claro, quando Jesus estava diante daquela mulher chamada de adúltera, no capítulo 8 do Evangelho segundo João, trouxeram para Jesus a mulher e disseram, ela praticou, né, um ato ilícito pela lei de Moisés, ou seja, ela, moralmente falando, violou a lei. Que se moral é conjunto de regras, ela violou as regras, que eles entendiam que deveria ser punida, é assim? Cristo reagiu de que forma? Cristo vai reagir de forma ética, porque ele vai refletir a própria moral, como deve ser aplicado aquela regra para aquele momento específico. É a ética que faz isso. E Jesus, refletindo, traz a atenção das pessoas que estavam ali ao redor, e todos observaram que todos, na verdade, eram pecadores e mereciam também morrer apedrejados. Não, sem falar que a própria aplicação da regra estava parcial. Porque Exato. ninguém adultera sozinho. Pelo menos eu nunca vi. Você adultera com alguém. E trouxeram ela. Existem algumas implicações aí, né? Então, a regra já estava parcial, já estava errado daí. Mas Jesus, ele é profundo, né? Ele fez a reflexão para que todos eles percebessem que eles todos eram pecadores, né? Então, com relação ao que o senhor estava falando, digamos que aqui ou em outro país, não é verdade? Que o que é certo aqui pode ser errado em outro país, dependendo dos costumes, mas está dentro de cada um a questão aí eu entraria... da sensação, do sentimento de que eu estou justamente cometendo isso um erro nós devemos chegar. ou não. Onde nós devemos Aí, chegar, porque... Sim, Tiago, eu acredito que Tiago 4 e versículo 14, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, se eu tenho o meu costume aqui... O bem é universal, né? Isso mesmo. E violo... Está ligado à ética, né? Isso mesmo. E violo, está em mim
a culpa, a minha consciência, até o sentimento, a sensação de que eu cometi algo errado. Então, como o senhor... Porque esse sentimento, essa bem culpa, ela vai vir universal. justamente por causa disso aí. Dessa percepção de erro. Norma, ela é cultural. Já o valor, ele é universal. Ou seja, a percepção do erro é que vai trazer a própria culpa. Agora, onde é que entra? A sensação do sentimento, ela traz várias situações para as nossas vidas. Na verdade, como diz o tópico, o subtópico 1.2, o que o sentimento de culpa pode fazer conosco? Esse sentimento a qual nós falamos sobre ele, não é verdade? Porque quando nós deixamos de fazer o que é certo para fazer errado, lá na frente nós temos esse sentimento de culpa. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós procuramos, por exemplo, eu errei, eu cometi esse erro por causa do presbítero Otoniel. Então, a culpa não é minha. Às vezes, para mim, me livrar desse sentimento, eu tento transferir a minha culpa para outra pessoa. Aí eu quero só lembrar o joguinho de palavras que a gente sugeriu no início, que tem a ver com justiça própria e justiça divina, né? Mas continue, Maneiro. Isso, então, ela traz esse sentimento. Algumas pessoas procuram transferir o erro, que é o sentimento de culpa desencadeia em cada pessoa, né? Transferir o erro para ver se livra. Mas, às vezes, eu posso até transferir. Mas será se a minha consciência vai me trazer paz? Outra situação é que, muitas vezes, eu corrijo o meu erro. Maravilhoso quando isso acontece na vida do ser humano, não é verdade? Ele reconhece que errou, às vezes, se é um crime, ele vai lá e se entrega. Outras vezes, ele tenta fugir da culpa, se escondendo não sei onde, não é isso? Em outras situações, ele abre mão da própria vida. Mas o sentimento ele se entrega, culpa, ele desiste, e aí é uma coisa desiste. mais, isso é uma coisa mais interna. Pois Os é. advogados falam interna corporis, né? Fora o íntimo, né? Mas aí no item 1.3 da lição a gente o tem eu subjetivo, né? O subjetivismo o eu, né? Aquela eu estou culpado, eu não mereço perdão. Ele realmente não merece mesmo, não. Mas aí onde entra a graça e onde entra a ação do Espírito Santo para nos perdoar e há sim perdão, né? O único pecado que não cabe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o quê? É você negar a possibilidade da salvação. Não quero, não quero, ele não tem poder para me salvar, então realmente não haverá. Mas caso contrário, qualquer que seja o pecado, a falha ou o sentimento de culpa, você, professor, você, aluno, o Espírito Santo de Deus, ele te alcança, ele te perdoa, né? Mas existe aí, como diz o 1.3 da lição, o inimigo acusando, né? Eu achei interessante que o comentarista colocou assim, ele incentiva e depois ainda acusa. Ele provoca, né? E depois ainda acusa. Ele está vendo? Você fez. Então, existe a consciência do pecado e existe a ação da promotoria do inferno, que é o acusador, né? O inimigo Porque das assim, nossas almas, né? irmão, porque assim, uma vez que eu entendo o que é correto pelas escrituras, o que eu deveria praticar, fazer essa minha reflexão na lei divina, essa minha ética na moral divina, e quando eu infrinjo-a, ocorre o quê? O pecado, né? Então nasce esse sentimento de derrota, frustração, angústia. Aí vem a culpa. Aonde é que o inimigo vai atuar? Justamente em trazer condenação para aquela pessoa. Você não presta, você. Entendeu? Então, Nos fazer acreditar que não há jeito, né? Para aquela situação. Então, nessa lição, o professor aí da Escola Bíblica Dominical que vai tratar desse assunto tem que ficar bem entendido essas questões aí.
que isso é algo interno, é algo referente à própria moral, à própria ética, à própria lei divina, porque se pegarmos dois exemplos, irmão, dois exemplos na Bíblia, o apóstolo Pedro e o Judas Iscariotes, ambos traíram Jesus, O sim ou não? sentimento de culpa, né, esteve presente nos Apareceu, dois, né? a Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 27, versículo de número 2, que ele, no caso Judas, né, Iscariotes, ele vai, o trecho, tem traduções que trazem arrependeu-se e outras dizem teve enorme remorso, ou teve remorso, é porque a palavra remorso, no grego ali do Novo Testamento, ela tem também uma ideia de arrepender-se. Só que a questão aqui não foi levada, no caso de Judas, ele sentiu um arrependimento, ele teve o remorso, mas esse remorso, ele não foi ao lugar correto, que era ir a Cristo, lançar sobre ele as suas ansiedades. O apóstolo Pedro, pelo contrário, ele pecou, arrependeu-se, chorou amargamente, né? Mas ele não procurou a morte. A Ele diferença recebeu o perdão para divino. mim, irmão Antônio, a diferença do remorso para o arrependimento é que o remorso não gera mudança. E o arrependimento, sim. O sentimento de culpa estava presente nos dois. Um teve o remorso, não mudou, partiu para o desespero. E eu digo a vocês, se houvesse arrependimento, Judas teria sido perdoado, com certeza. Mas o remorso dele o levou para Porque uma assim, atitude de desespero, de ele precisava desistência. ir a quem perdoava, né assim? Sim, Isso ele mesmo. seria perdoado, viu, E caro Mas ele não professor, caro foi. aluno? a Ele não Ele não sensação do foi procurou a porque remorso, ele não tomou a atitude certa, né? Isso. o É onde remorso entra é essa questão. desesperador. O E remorso as é pessoas que é desesperador. desesperador. E quem sente o remorso, eu já vi um psicólogo comentando isso, ele não consegue enxergar a saída. É um sentimento que o ser humano não consegue enxergar a saída. Daí a importância Então, da esperança. A Bíblia fala sobre isso esperança mesmo. para que a gente não perca a noção de que há solução. Quando eu perco a esperança, a solução não aparece para mim. É Aí isso só mesmo. cabe o remorso, a tristeza, a depressão, eu me afundo, não é assim? É. Porque quando o arrependimento vai trazer o desejo de mudar, né? O arrependimento. O remorso vem o desejo de mudar. Só que a diferença aí, ela não fica só no desejo de mudar. Ela vai trazer níveis intensos de culpa. Ou seja, sempre elevando o erro, ele vai, como dizemos aqui na linguagem popular, matutando aquele problema sem sair dele. Então, paralisa a pessoa, a sua própria vida, o seu erro, a ponto de entrar a depressão, que vem das angústias, e essa culpa, no âmbito espiritual, ainda vem a condenação. Olha, você não presta, você fez isso, Deus não lhe ama, aquele negócio todo. Então, é onde vai residir a diferença, a ponto de terem dois extremos. No caso de Judas, foi o suicídio, e o Pedro chorou amargamente e buscou a Jesus para O que diz ter seu aqui, ó, perdão. o que diz aqui. E devemos, aqui na a lição, o comentarista diz o seguinte, e ele encerra dizendo, e devemos confiar plenamente de que Jesus pode nos perdoar. Não foi o caso de Judas, né? De que Jesus pode nos perdoar os pecados e restaurar a nossa comunhão com Deus. Né? Aí ele já parte Perfeitamente. para o tópico 2, que fala sobre uma vida sem condenação. E o subtópico Perfeito. 2.1, Eu, que diz, de que tipo de condenação a Bíblia trata? eu queria falar sobre isso rapidamente, é que a gente vinha falando sobre moral, ética, e é importante que estamos aqui numa classe discipulando com novos convertidos, que há a moral e a ética cristã. Cristã, muito Isso bem. mesmo, Cristã, vou encher a boca. Cristã. cristã. Porque se a moral é baseada no conjunto de regras, eu tenho o meu conjunto de regras, que são as regras impostas pelo Evangelho. E eu tenho a ética divina, a ética cristã. E aí eu coloco assim, caro aluno,
por melhor que você seja, existe Romanos 3:23, que todos pecaram, né? Inclusive aqui na lição, professor, preste atenção que está escrito Romanos 2:23, mas dê uma arriscadazinha aí que está errada, é Romanos 3:23. Então, perante Deus, todos pecaram, todos. Não há ninguém que se auto-justifique. Nós precisamos da figura de Jesus Cristo, e aí sim, item 2.1, a Bíblia nos diz que há uma condenação, e essa sim uma condenação eterna. De que condenação, irmã Miriam, estamos falando? Daquela que nos separa da comunhão com Deus. É a condenação do pecado. 3:23 de Romanos. Todos somos essencialmente pecadores. E aí, Romanos 5:19 também está aqui na lição, que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então, nós somos justificados. É aquele aluno que faltou a aula porque estava gripado, foi ao médico, recebeu um atestado, ele faltou, ele não foi para a aula, mas a sua falta foi justificada. Nós, essencialmente, somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos cobriu e nos lavou e fomos justificados. Correto, professores? Uhum, porque no meio de tudo isso, professor, essa questão da culpa, aqui como nós falamos sobre a moral, sobre a ética, são reflexões sobre as ações do ser humano, né? E as escrituras sagradas determinam que nós devemos ser não apenas ouvintes da Bíblia, mas cumpridores. Então, onde vai justamente entrar os hábitos, os costumes, é assim? E com isso nós entendemos que o tópico 2, né, já vamos viver uma vida sem condenação. Por quê? Se nossos hábitos maus, nossos hábitos malignos, pecadores, estarmos longe, afastados da sua presença, mas Cristo provou seu amor para conosco, então nossa vida hoje é como Paulo vai dizer, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É assim? Por que não há condenação? Porque ele vai continuar dizendo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aí eu quero só fazer um ponto aqui, irmãos, para mim passar para vocês, que eu até citei também na lição que nós participamos anteriormente. No capítulo 7, Paulo ele vai estar falando ali de sua vida antes do Evangelho. Entendeu? Ele vai mostrar que não conheceu o pecado, senão pela lei que dizia não faça. Ele vai contar toda essa história de como estar na vida em Romanos, né? Capítulo 7. Por isso que no capítulo 8 ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque no versículo anterior, no capítulo de número 7, o apóstolo Paulo, porque os capítulos, eles não significa dizer que terminou o pensamento, né? Como nós pensamos aqui, ele continuou, ele vai dizer que via, no versículo número 23, capítulo 7, versículo 23, que ele via nos seus membros uma outra lei que batalhava, trabalhava contra a lei do entendimento dele, guerreava. O seu entendimento era de quê? Era de que querer fazer a vontade de Deus, mas a lei do pecado que estava nos membros dele, como ele diz, não deixava. Então, ele sentia esse sentimento de culpa. Era tão grande o sentimento de culpa que no versículo 24 ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí onde ele vai entrar no capítulo 8, da vida com Jesus. Dou graças a Deus no versículo 25, eu vou ler aqui, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí ele vai dizer, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, ele faz aquela comparação que trazia condenação, trazia culpa, mas agora ele traz a revelação que Cristo foi condenado em nosso lugar e por isso ele hoje não está mais condenado. Essa é a beleza do Evangelho, irmão. E aí eu vou puxar aquelas letrinhas lá, as palavrinhas de novo, tá? Que é condenação e absolvição, perdão, justificação. Eu podia até colocar também essa palavrinha que eu não sugeri, mas o livro de Romanos todo, na verdade, é uma explicação detalhada de como se dá o processo de justificação.
não é isso? Eu E não sei se aí, vocês já pode passaram falar. por isso em sala de aula. Eu já passei, já vi vários professores tratando sobre isso, de assuntos polêmicos gerados em sala de aula, porque os alunos, a maioria dos alunos não aceitam. Nossa, quem pecou foi Adão. Porque aqui logo no início aqui está falando sobre a questão de Adão, do erro que Adão cometeu. Quem pecou foi Adão, e por que que eu tenho que responder pelo erro que Adão pecou? Pelo erro que ele cometeu, a sua desobediência, porque caiu sobre mim a desobediência de Adão. E várias vezes já vi questionamentos, polêmicas e aulas não concluídas por causa dessa situação. Mas você, professor, converse com seu aluno, se por acaso ele levantar essa questão, que geralmente acontece bastante, e é o que está aqui na nossa revista, não é isso? E o Explique foco para dele não tem que ele. ficar em Adão, né, irmã? Isso, oi? O Como foco é? dele não tem que ficar na queda em Isso. Adão. O foco dele tem que ficar e agradecer que Deus nos livrou justamente dessa desgraça que Adão trouxe, E né? é entender, explicar com poucas palavras que nós temos a mesma natureza pecaminosa, certo? Pouquíssimas palavras você pode resolver essa situação, caro professor, que nós temos a mesma natureza pecaminosa. Você pode ler para ele, lá em Eclesiastes 7:29, que diz o seguinte, que Deus ele fez o homem justo. É o que se aplica a essa situação de Adão. O Senhor ele fez o homem justo. É o que está escrito, Eclesiastes 7:29. Mas o homem foi em busca de erros. E se ele foi em busca de erros, se Adão foi em busca de erros, nós também vamos em busca de erros. Então, é sobre esta condenação que a Bíblia fala. Mas existe a palavrinha qual o irmão estava falando, que é o quê? Justificação. Irmão Raniel, Perfeito, perfeito, justificação. A perfeito. E condenação assim, pela se, queda, mas houve a justificação através de se há Cristo. uma, se há uma, se há uma curiosidade do aluno em relação a isso, o próprio apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele faz toda essa contação de história daquilo que aconteceu no próprio capítulo 3, que conclui, né, já perto do fim, dizendo todos pecaram. Mas se for lendo um pouquinho antes, ele vai contando essa história, como é que isso se deu, né? Se você quiser ler a partir do versículo 9, ele vai contando, e assim, todo o livro, não dá para ler o livro todo de Romanos na aula, mas se você ler só do versículo 9 em diante, ele já dá uma explicação. Se você tiver uma versão NTLH, uma versão NVI, uma NAA, né, que é Nova Almeida atualizada, você consegue mostrar para o aluno a explicação dada por alguém melhor do que nós, que é o apóstolo Paulo. Porém, esse fato é um fato concreto. Querendo ou não, nós somos pecadores. Ora, observem o resultado do pecado na vida da família de Adão. Porque Caim matou Abel, já começou daí. As coisas desandaram naturalmente pela semente do pecado. Quer dizer, aquele que não tem pecado, ele está alinhado perfeitamente com Deus. Na hora que eu me desligo, e o pecado é um desligamento, essa herança é o desligamento, eu preciso da religação. Daí vem a origem da palavra religião. Relicare. É religar o homem com Deus. Então, a herança do pecado nada mais é do que um desligamento e um desalinhamento do homem com Deus. A sua natureza, a sua inclinação passa a ser para o mal. E na hora que eu me religo com Deus através do sacrifício de Jesus, né, eu passo a ter a mente de Cristo, como diz o escritor, né? Eu Nós já ia temos a mente de perguntar. Cristo. Eu já ia perguntar. Diácono Raniel, e este religar acontece Relicare, através, como é? relicare, né?
Isso, relicário, muito bem. Eu Eu pensei que era aprendo com o presbítero religar. Otoniel essas coisas bonitas. Não, eu Ah, também aprendo com vocês. eu que estou Acontece aprendendo aqui com você através agora. de quê? Porque eu estou fazendo o papel de aluno. Para mim, ter novamente uma aliança com Deus, através de quê eu poderei ter novamente uma aliança com Deus? Porque eu fui destituída por causa do meu pecado. Houve como se fosse uma parede que estivesse impedindo a minha aliança com Deus. Aí vem no subtópico 2.2. O que Deus fez por nós para que houvesse uma união? Ele mesmo quem fez, não foi? Efésios 2 está muito claro. Aí é Jesus Cristo, meu amigo, minha Jesus amiga. Cristo. É Jesus Esse Cristo. tópico se resume somente nisto. Jesus Cristo. Jesus Cristo é este agente de mudança de Deus, o Filho de Deus enviado para nos religar. É muito simples, é porque é difícil de compreender, mas é simples. Paulo vai dizer, o apóstolo vai dizer aos Coríntios 5:19, segundo os Coríntios 5:19, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Olha só. E Me dá nos vontade. levou... Hã? Me dá vontade de dar um glória a Deus bem grande. E você, professor, deixe o seu comentário, fale alguma coisa, deixe sua opinião. Você também pode deixar uma dica pedagógica. Dê um glória a Deus diante dessa situação, Nos desse ajude tema também, porque a gente gostoso. aprende juntos, né? Isso mesmo. Então, através de Cristo, nós temos uma nova aliança com Deus e E vivemos essa uma nova vida aliança, sem irmão, acusação. e essa nova aliança ele chamou nesse capítulo que eu li, esse versículo, de ministério da reconciliação. Perfeitamente. O ministério de Cristo é basicamente o ministério da reconciliação, e é como diz a irmã Miriam, a vida sem acusação, já partindo para o finalzinho da nossa lição, e eu quero só alertar o seguinte, a acusação diante dos homens, né, dos nossos pecados diante dos homens, a acusação da nossa consciência, né, e a acusação do inimigo, quer dizer, nós temos dentro desse tópico aqui da acusação, às vezes é uma acusação minha, eu não me perdoo, né? Às vezes Cristo está dizendo, eu já lhe perdoei, mas às vezes a gente não se perdoa. Às vezes a gente até mesmo se autocondena, né? A gente faz até o papel que é do inimigo. E essa questão da visão que o outro tem de mim. Eu, como cristão, alguém que foi religado com Deus, que essencialmente é pecador, mas foi santificado, eu me prendo à opinião de um terceiro presbítero Otoniel, alguém que olha para mim e diz, você até cumpriu pena na cadeia, né? Você que teve nome sujo, você agora quer dar uma de santo, né? Então, é difícil para o homem natural, e aí a gente vai para 2 Coríntios 2, né? Essas coisas se discernem espiritualmente. É difícil compreender, né? E eu queria até puxar aqui também Romanos 14, 10, e pulando para o 22, que diz, mas tu, por que julgas o teu irmão? Né? A questão do um julgando o outro. Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Né? Se preocupe com você, meu amado, não se preocupe com seu irmão. E o versículo 22 que diz, tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, a gente é muito juiz dos outros. E eu vou para 1 Coríntios 11, que é a leitura da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é verdade, queridos? É porque essa acusação, ela vem diante dos homens, como a lição fala, né? Os homens perdoam, a sociedade, Deus perdoa tais atos, né? Como a lição fala. E Davi estava, certa vez, diante de um dilema e ele disse, o rei Davi, né?
caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Prefiro a Deus. Porque ele A sabe que a opinião pública é pesada. Porque Deus sonda o nosso coração, não é verdade? E Ele sabe realmente, verdadeiramente, quando nós trata diferente, né? praticamos algumas obras, mas assim de coração ou com boas intenções. E o homem ele não consegue fazer essa distinção. Então é melhor cair Ele nas não, mãos de Deus. ele não é como Hebreus 4:12, que a palavra consegue discernir juntas e medulas, pensamentos, intenções do coração. Só Deus consegue fazer este milagre, que é reconhecer um arrependimento genuíno. E é como a lição vai terminando aqui. Se há um arrependimento genuíno, o Senhor Deus te absolverá, te perdoará, te religará através de Cristo com Ele mesmo. E aí você não tem condenação, você não tem, ainda que pecador, você não tem condenação, porque você já está absolvido pela graça. E aí sim você pode viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida completa, né, abençoada por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essas são as minhas considerações finais, tá? Sem culpa e sem condenação, porque o Sem perdão culpa e sem e sem condenação. Muito bem. condenação, porque o perdão do Senhor é efetivo na sua vida É a partir do perfeito, momento que você aceita Jesus Cristo. é perfeito. Essas são as minhas palavras finais. Amém. E eu concluo aqui dizendo que Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 7 vai dizer que se nós recebemos exortação é porque somos filhos. É assim? Então, se vem um sentimento de culpa por algo errado, a diferença de quem não tem a Deus é que nós vivemos hoje sem a acusação nem condenação, porque estamos baseados em que, como na própria conclusão da lição diz, nas promessas de Deus em relação ao perdão de nossos pecados. Então, o sentimento de culpa ele vai existir porque é algo inato ao ser humano. O Senhor Deus colocou isso no ser humano. É algo inato. Ele vai sentir Mas fica só o sentimento, porque a culpa foi apagada sentimento. pelo sangue de Jesus. Justamente. Por isso que ele tem que correr ao Calvário. Tem que ir ao Calvário para... e no Calvário, e esse sentimento muitas das vezes vem pelo Espírito que convence-nos do erro. Então vem aquele sentimento de que eu não deveria ter praticado aquilo. A diferença do cristão é que há uma promessa que Jesus disse, olha, quer dizer, o apóstolo João disse, né? Se vocês, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado paracleto do lado do Pai. E não somente por nossos pecados ele perdoará, né? João continua dizendo, mas também os pecados de todo mundo. Ou seja, se formos a eles, temos o perdão. E esse sentimento de vida, de problemas passados, você tem que botar na sua mente o seguinte, eu hoje sou nova criatura. O que passou, passou. Se eu sou nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se Então, fez o que novo. passou não deve trazer a culpa. O que você tem que botar na cabeça é isso. Essa lição é muito prática de hoje. O que não deve estar em nossa mente é a culpa do que fizemos lá atrás, antes de conhecermos Jesus. Senão, Paulo, apóstolo, estava perdido. Por isso que ele disse no capítulo 7, miserável homem que sou e o que vai acontecer comigo? Mas ele também disse, encontrei Jesus. Nenhuma condenação há para mim agora. Ele A resolveu o diferença meu está aí. problema. Ele resolveu Amém. o meu problema. E eu quero desejar aqui para todos os professores, para vocês, irmã Miriam, presbítero Toniel, você, professor, você, aluno, que porventura nos assiste, eu quero desejar para você o hino da harpa cristã de número 541. O Calvário, no Calvário contemplamos nosso meio Salvador, ó revelação de amor. Um mistério há tanto oculto, Deus em Cristo revelou, ó revelação de amor. Deus abençoe Glória a vocês Deus. grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém.